Zé, vou deixar agora até para a Alice ponderar, que falou sobre eleição de Câmara Municipal, mas para você contar um pouco de como foi, né, Alice? Na sua época, né, da eleição. Como que funcionou o processo, Isso. tudo. Já que você pegou o período mais turbulento da história política de Santa Quitéria, foram 8 posses, Foi 8 posses em 4 anos? Que teve, foi? Eu acho que foi, eu nem sei. Eu acho que foi só para ter uma noção de como o período foi bagunçado. Foram 4 prefeitos: Chaga Mesquita, Zé Francisco, Zé Haroldo e o Dudu Monte. Você assumiu o período de... Eu assumi... Vamos falar agora com o prefeito interino agora, né? Pronto. Porque veio o afastamento. Com Câmara, depois, se você quiser voltar, para a gente... Sim, já falar sobre um pouco ainda, né? Mas em relação à prefeitura, exatamente, eu digo, foi um período muito turbulento. Eu tinha feito um planejamento para a presidência da Câmara. E quando teve em 2009, teve um afastamento do Chaga, um processo eleitoral, né, que na véspera da eleição, bom, a gente repetir aqui, prenderam o carro do Chaga na Vajota, com dinheiro, assinatura, com tal, né, infelizmente, poderia, naquele momento, era uma eleição muito difícil, o Chaga e o Fabiano, né, o vice era o Dudu. Se naquele momento tivesse mudado o candidato, como fez a Vajota, né? Teve uma época que a Vajota segurou a candidatura e mudou na hora, né? E poderia ter evitado isso aí, mas foi. Né? Mas chegou a ter essa possibilidade aqui, se chegou a ser encostado ou não? Teve, mas poderia, na época, poderia ter dado certo, mas não houve. Entendeu? O Chaga era um nome que a gente preparou, na verdade, para... Tinha sido vice-candidato, uma pessoa que já tinha uma história, e era um cara novo, era uma política nova, que estava tentando se implantar. Eu lembro que numa reunião, o próprio Tomás olhou para o Chaga e disse: tem cuidado, porque tu não aguenta um processo, tal, aí começar, sabe, aquelas coisas de tudo, porque tem que ter cuidado de tudo isso. Aí, infelizmente, quando foi na véspera, caiu. Ora, os adversários, na época, os adversários do Ministério Público, tudo, foi. E aí, com um ano e pouco, o Chaga veio um afastamento. Eu assumi por 30 dias. Assumi, aí nesse período... O dia que eu assumi, lembro demais, eu entrei na prefeitura, estava a saúde em greve. É exatamente isso que eu ia perguntar. Como é que é para uma pessoa que pega um barco andando, né? Um barco que não foi você que remou naquela direção, digamos assim, mas vai ser você que vai ter que dar continuidade a esse trabalho. Como que funciona? Pronto, aí eu chego nessa prefeitura, estavam os manifestantes, o pessoal da saúde. A Sônia era do sindicato, liderando. Sônia, e era a equipe do sindicato toda, aí estava o Agamenon, estava o Alcaci, e estavam os funcionários. E a confusão triunfando lá, que eles estavam insatisfeitos. Olha para você ver, só voltando aqui um pouquinho. 15 dias antes desse fato, o doutor Teles, era o secretário de saúde, me procurou. Presidente, eu queria que você tomasse uma atitude. Você, como presidente da Câmara, eu não tenho como, o hospital está insuportável. Eu entro naquele hospital, não dá gosto, é o povo reclamando e não sei o quê. Eu digo: o que é que você quer que eu faça? O senhor quer secretário de saúde? Você, como presidente da Câmara, levante a voz que você ganha espaço. Aí eu analisei, eu digo, fiquei na minha aqui e esperei, né? Eu digo: rapaz, se fosse tão bom isso, ele não ia me oferecer, o vereador dele foi outro. Mas qual era a problemática, né? Era reclamação de salário, de mau atendimento. O próprio secretário, ele não gostava, sabe? Aí os enfermeiros reclamando porque o salário é muito baixo. E tinha, né? Aqui no hospital. Sempre foi dor de cabeça, né? Aí eu não fui. Aí eu imaginei, eu digo: não é papel meu também, não, vou deixar. Quando foi por 15 dias, mais ou menos, veio o afastamento. Quando eu chego na prefeitura, estava o povo que queria que eu tivesse
Se eu tivesse feito uma defesa, eu tivesse levantado a voz, qual era o poder que eu tinha de negociar com esse povo lá, né? Aí eu chego lá, chamo os meninos lá, digo, ó, ajeita a sala aí para a gente receber esse povo todinho. Aí eu lembro que um deles disse, não faça isso não receba ninguém não. Eu digo, não, tá o Diário do Nordeste. Falta um bazuca assim, não faz nada. Não receba não bote chiporra aqui dentro da sala, não pode ajeitar a sala aí. Aí eu chamei, aí acabei tudinho. Aí eu, pessoal, eu sei que vocês têm toda a razão. Então, corretíssimo. Eu também defendo o melhoramento, mas vocês há de convir que hoje eu estou aqui assumindo a prefeitura e eu tenho aqui, eu não sei quantos dias eu vou estar aqui. É uma questão briga política aí, briga eleitoral, que eu estou aqui obrigado a, mas eu quero que você me ajude. Aí tinha uma delas, você tem poder na caneta, taca a caneta aí, eu digo, tenha paciência. Me deu um prazo. Pronto, me deram aí atendi todo mundo saiu satisfeito. Resolvi o problema. Foram. Quando foi no prazo que eu tinha dado, aí o Chaga volta. Eu me lembro demais quando nós está aí, disseram assim, agora aqueles acordos que a gente paciência. Aí veio. Aí passou, aí teve momento que chegava a decisão da justiça, eu tomava posse, não dava tempo. Dá de entender chegar da prefeitura. Chegar, né? Era do tempo que de manhã saía ali na de tarde. O Chaga voltou. Aí pronto. E teve um período. Mas você assumiu quantas vezes aí? Foram 5 vezes. Foi isso não? Nossa Senhora do céu. Uma de 30 dias, outra de 3 dias, outra de 5. Qual foi o período mais curto que você ficou de prefeito? Mais curto? Mais curto. Mais curto foi depois depois, quando houve não tinha a eleição, dia 19 de dezembro, era a eleição. Dia 16, a eleição suplementar. Certo. Né? Quando foi no dia 16, chegou nós fazendo o último comício, nós fazendo o encerramento da campanha dos Pereira, e o Fabiano fazendo, era eu e o Mãezinha, o Fabiano e o Braga. Sim. O Braga fazendo o encerramento do Lisier. Quando chegou a decisão, o Chaga volta, comício. No meio do comício. Foi, quando nós chegamos, o comício. 8 horas da noite, uma multidão de gente desse Pereira, um pau animado, sabe? E tudo, e a gente feito campanha, tudo. Aí é onde eu acho que a justiça, ela erra. Tá entendendo? Porque naquele momento era para ter tido a eleição? Não, eu digo assim, teria sido melhor para o município? Eu acho que sim. Tá entendendo? Porque já havia, ó, como é que se deixa você fazer toda uma campanha? Faltando 72 horas para acabar, né? Pronto, aí o Chaga, aí parou a eleição, o Chaga voltou, quando foi no outro dia, o Chaga caiu de novo. Mas a eleição não aconteceu. Sim, mas já gastou justiça eleitoral, campanha, comício, tudo. Mas assim, ó, quando a gente soube desse período aí, eu lembro que um dia eu estava em Fortaleza e nós fomos lá na Procuradoria Ministério Público. Aí lá não lembro o procurador, não lembro o nome dele aqui no momento, mas ele disse, ó, Santa Quitéria tem eleição, tá aqui. Está garantido. Garantido. Aí eu fui e disse, me diga uma coisa, eu quero uma pergunta aqui. Eu sou o presidente da Câmara, eu posso ser candidato a prefeito. Eu era presidente da Câmara e prefeito, né? Sim. E estava... Aliás, uma reeleição. Estava assumindo, né? Estava lá. Aí ele olhou para mim e disse assim, pois agora eu vou fiscalizar. Não tem problema, tudo bem. Mas aí eu digo, mas me diga uma coisa, se eu ganhar a eleição, eu for candidato, eu ganhar, e o Chaga ganhar, o atual prefeito, como é que fica dois prefeitos do município? Eu disse, não tem perigo. A eleição suplementar em Santa Terra aconteceu. Tá bom. Aí fizeram, vai fazer a eleição, candidatura. O próprio Chaga, eu conversei com o Chaga, e o Chaga disse, o Chaga Mesquita disse, Zé Francisco, eu não abro não, eu vou lutar até a última hora. Agora você realmente é o melhor nome hoje
Mas ele apoiou, ele, em tese, na época, ele apoiava, ou não? Ele apoiou, no último, ele liberou. Liberou. O grupo, né? O grupo liberou algumas pessoas. O seu nome chegou a ser assim, o cogitado na época, né? Que teve a eleição suplementar. Dentre os nomes ali do grupo do Tomás, foi somente o seu nome ou teve outros que se interessaram? Foi só, acho que foi o meu mesmo, porque como eu estava assumindo a prefeitura, sim. Aí, né, a estrutura, o nome, sabe? E não teve muita dificuldade. A dificuldade foi para conciliar ali a vice, né? Fazer um acordo com a Anaceli, fomos conversar com o Carlomano. Não, é a mãezinha que eu queria, seu cabeça, mas não, aí aceitou. Aí fomos, né? Aí, olha, a sua pergunta, voltando aqui para a sua pergunta, a turbulência é muito grande. Né? É um momento muito difícil, porque a gente não está preparado. Né? O caso de Hidrolândia, até ouvindo a entrevista do Ives, e ele dizendo que não era um momento que ele não estava esperando. Mas a gente tentou fazer com muita responsabilidade. Eu chamei, teve um momento que eu chamei todos os vereadores para uma discussão, para mostrar, tinha que ter o apoio deles, eles me deram apoio, inclusive o Braga, todos os vereadores. E teve um momento que eu tive que sentar com o juiz e o promotor lá no gabinete, com a equipe. Um dia eu me assombrei, chamei lá a parte do pessoal que tinha vendo as despesas. Qual foi o maior assombro nesse período da prefeitura? Quando eu olhei que tinha que pagar, na época, 13 milhões. O quê? De dívida. No comércio Santo Quitério e tudo. Na época 3 milhões e não tinha dinheiro. E aí, meu amigo, eu lhe digo, e aí é onde eu digo, e não sei como Deus abençoou, e teve. Qual foi o milagre? Porque eu paguei 10 milhões. Eu deixei 3 milhões empenhado por outro prefeito, que poderia ter sido eu, como foi para o Zaroto. Olha, eu peguei a prefeitura, eu vejo agora, prefeito, às vezes, alguém mostrando que tirou uma certidão, como se aquilo fosse uma grande obra. É uma obrigação. Exatamente. É uma obrigação minha. Quando eu peguei a prefeitura, estava com todas sem certidões. E dentro de um mês a gente resolveu. Agora, a turbulência, você pegar com a greve, você pegar com os problemas pessoal, você pegar com as questões políticas que existia, com a oposição forte, que o processo era do Ministério Público, mas aí o Fabiano, na época, brigou por... Tinha ajudou, né? Que aí a política era tão dinâmica que quando foi na eleição seguinte, estava o Fabiano e o Chaga junto, né? Isso não é difícil. Às vezes a gente que tem uma posição mais forte, mais firme aqui, hoje o pessoal diz a política moderna, a política nova, política de dinheiro, eu já acho que não é. A gente tem que tentar levar para conscientizar a população que você tem que votar é porque quem mostrar trabalho, quem mostrar serviço, quem mostrar... De princípio, né? Princípio, competência. Agora, eu numa véspera de eleição, eu pego aqui 3 milhões, 10 milhões e gasto. Eu não sou candidato. Uma vez eu conversando com o Marcelo e disse, Marcelo, a tua única diferença para mim, tu tem 12 irmãos, eu também tenho. A tua é rica. Tua família é melhor. Os meus, para vir votar em mim, às vezes eu preciso ajudar na época da eleição, um paga passar um do outro, pega uma carona, não tem como ajudar. Mas se este povo estivesse junto, mas se eu tivesse uma estrutura financeira, eu era candidato. Às vezes eu digo, o Braga está correto, ele tem condição. Agora, eu não posso deixar o povo viciado e hoje o cara diz assim, não, é normal, eu só vou votar em quem me der isso, quem me der aquilo. Nesse período, Tiago,